A pedagogia litúrgica de janeiro de 2022 será iluminada com a luz da vida cristã. Nós faremos uma reflexão considerando dois aspectos da vida cristã: o que é vida cristã e como se vive a vida cristã. Portanto, as propostas celebrativas do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, nós estamos propondo iluminar as celebrações de janeiro com a luz que é próprio da vida cristã. É próprio da mistagogia propor reflexões e não debates sobre um determinado tema. Nós sabemos muito bem que a liturgia não é um espaço de debate. Os aprofundamentos com abordagens teológicas, por exemplo, abordagens doutrinais, abordagens catequéticas, morais, etc., acontecem em outros locais, como é o caso de cursos, de livros, debates e de palestras. Na liturgia, a mistagogia consiste em, pedagogicamente, acender luzes que sejam capazes de iluminar aspectos da vida pessoal e também dentro da vida da comunidade. Por isso que as celebrações de janeiro de 2022 no SAL, a luz que nós estamos acendendo chama-se Vida Cristã. Nós estamos evidentemente falando de um estilo de vida de quem vive em busca de Deus. Os cristãos, eles são buscadores de Deus. É a vossa face, Senhor, que eu procuro. Não escondais de mim o vosso rosto, canta o salmista no Salmo 27, 28. Agora então, em busca de uma clareza maior, em vista de uma clareza pedagógica, nós vamos mencionar 3 elementos que são constitutivos e que favorecem o crescimento da vida cristã, que é o caso da meditação silenciosa, como nós estamos mostrando aqui, depois a busca da luz divina e, em terceiro lugar, a vida espiritual. Primeiro, alimentar-se com a meditação silenciosa, depois o peregrinar em busca da luz divina e, por fim, o respiro divino. Depois, no outro slide, nós vamos vamos considerar também 3 elementos sobre como viver a vida cristã. E esses 3 elementos é fazendo o que Jesus pede, o segundo é vivendo em comunidade e o terceiro elemento é o testemunho profético. Repetindo, como nós temos aqui nos slides, voltando aqui para o slide, fazendo o que Jesus pede para fazer, depois vivendo em comunidade e, por fim, o testemunho profético. Para um contato mais profundo, mais aprofundado com esse tema mistagógico das celebrações de janeiro, eu peço que você acesse a página do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, que se encontra no endereço www.liturgia.pro.br. Lá você vai encontrar a mesma pedagogia, mas só em formato de texto. E esse formato de texto, evidentemente, oferece mais oportunidades para você ler, meditar, sublinhar, fazer tudo aquilo que você gosta de fazer para preparar as suas celebrações. Nós vamos iniciar agora com os 3 elementos constitutivos da vida cristã presente nas celebrações, né? A primeira celebração de janeiro faz memória justamente de Santa Maria, Mãe de Deus. Essa é a primeira celebração de janeiro. É a solenidade que encerra a 8ª do Natal. Maria, ela é apresentada como a primeira cristã. Maria, ela é apresentada como modelo de vida cristã. Por isso, na dinâmica mistagógica da proposta celebrativa do SAL, do nosso Serviço de Animação Litúrgica, ela vai conduzir os celebrantes a imitar Maria para buscar a face de Deus por meio da meditação silenciosa do Evangelho. Depois, no presépio, Maria busca Deus, ela silencia diante do Evangelho vivo, esse Evangelho vivo que é o seu próprio Filho Jesus, né? Então, nós temos aqui
presente, como a gente está mostrando aqui nos slides, faz parte da vida cristã buscar Deus pela meditação silenciosa, alimentar a vida cristã com a meditação e ouvir silenciosamente o Evangelho. Então, esses 3 elementos, eles estão presentes nas propostas celebrativas do Sal. Nós sempre nos encontramos com Deus, como eu coloco aqui debaixo do slide, bem aqui na barrazinha, pelo silêncio, depois ouvindo a vida, que está representado aqui no caso pelos pastores, e depois meditando tudo no coração, guardando todas as coisas no seu coração. Então, o primeiro elemento constitutivo, ele indica uma passividade. A vida cristã não é ativismo, por isso a necessidade de parar para silenciar e para meditar. Maria é exemplo de cristã meditativa. Jesus também é exemplar em buscar o silêncio nas noites, nas madrugadas, que Jesus passava em oração, como nós lemos em Lucas capítulo 6, versículo 12. É importante para o cristão o descansar no silêncio da oração, e isso impulsiona o cristão a se colocar a caminho numa vida peregrina. Agora, então, nós vamos para o segundo elemento da vida cristã, elemento constitutivo da vida cristã. Como você vê no slide, ele encontra-se na epifania do Senhor. É uma característica muito natural da espiritualidade da vida cristã, a de ser vida que peregrina em busca da luz divina. E nesse caso aqui o exemplo, o símbolo, são os reis magos que peregrinam em busca da luz de Deus, né? Também os pastores, eles saíram em busca da luz divina lá no presépio. Ou seja, veem a luz e se colocam a caminho, atraídos pela luz divina. Quem estaciona a vida em conceitos religiosos, só fica estudando e não é capaz de contemplar a luz divina, principalmente quando ela brilha na pobreza de tantas manjedoras, essa pessoa não é capaz de se encontrar com Deus. Depois de considerar a meditação e a peregrinação como constitutivos, como algo que faz parte da vida cristã, nós vamos para o terceiro elemento, que é a celebração do batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele revela a identidade da vida cristã. No batismo de Jesus, a nossa celebração do Sal vai dizer que a vida cristã é o santuário do Espírito Santo. Isso porque o Espírito Santo habita na vida cristã, como diz Paulo em 1 Coríntios 6,19. O cristão é aquele que respira o respiro, que respira o ar de Deus. Isso é muito importante. A segunda leitura da festa do batismo do Senhor identifica o cristão como aquela pessoa que tem em si o respiro divino. O elemento constitutivo da vida cristã é viver respirando o respiro de Deus. E nós, como todos sabemos, nós chamamos isso de vida espiritual. Resumindo, o conteúdo mistagógico da primeira parte das celebrações de janeiro, que são justamente as celebrações natalinas que encerram o tempo do Natal, é formado por essas celebrações do tempo do Natal, descreve a vida cristã com 3 elementos constitutivos. A vida cristã é vida que se alimenta na meditação silenciosa, celebração da Mãe de Deus. É uma vida peregrina e buscadora da face de Deus, a celebração da Epifania. E é uma vida que respira o Espírito Santo de Deus, que nós celebramos no batismo de Jesus, quando se encerra o tempo do Natal. Agora, então, nós vamos para a segunda parte desta pedagogia litúrgica, considerando os aspectos práticos de como se vive a vida cristã, em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a obediência ao Evangelho. O segundo aspecto, a vida cristã, ela é vivida em comunidade. E o terceiro aspecto é o testemunho profético do Evangelho. Então nós vamos nos situar agora no segundo domingo do tempo comum do ano C, com o Evangelho das bodas de Caná. E a nossa proposta celebrativa do Sal, do Serviço de Animação Litúrgica, apresenta a vida cristã como uma vida na obediência do Evangelho.
Vamos ver isso aqui nos nossos slides, né? A vida cristã, ela é uma vida de quem vive fazendo tudo que Jesus pede e ensina. O segundo aspecto, a vida cristã coloca o evangelho dentro de si. E no terceiro elemento, a vida cristã, ela é uma vida obediente ao evangelho. Veja bem que Jesus não muda as talhas de pedra, ele muda o conteúdo das talhas de pedra. A vida cristã inicia-se a partir do interior, do coração, e para isso, portanto, é importante levar o evangelho para dentro de si, fazendo aquilo que Jesus pede para fazer. E isso modifica a vida pessoal. O modo de viver a vida cristã é sempre obedecendo ao evangelho. Uma outra característica da vida cristã é a vida em comunidade, é viver em comunidade, né? A vida cristã, ela jamais se caracteriza como vida individual. Eu e Deus, eu e Jesus, eu e minhas rezas, eu e minhas devoções. A espiritualidade cristã nunca cresce isolada, é sempre espiritualidade comunitária, é sempre eclesial. E como nós dizemos hoje, é sempre uma espiritualidade sinodal, espiritualidade de uma igreja caminho, né? Vamos agora então entrar no terceiro domingo do tempo comum. Vou passar para cá os slides aqui no terceiro domingo do tempo comum, com a proposta do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica. Propõe que nesse terceiro domingo se entenda a vida cristã como uma vida que nasce e se reúne ao redor da palavra de Deus. A vida é fruto da palavra. Isso é fácil de entender porque todos os domingos o Evangelho convoca e ao mesmo tempo ele reúne a comunidade ao redor da palavra. Nós somos uma vida que nos reunimos ao redor da palavra. Nós continuamos com a fonte da palavra para compreender que a vida cristã se reúne ao redor da palavra. A palavra nos convoca para que nós ouçamos e começamos a viver aquilo que Jesus pede para fazer. Todos os domingos, a igreja que vive na paróquia, a igreja que vive numa capela, por exemplo, ela se reúne em assembleia litúrgica para ouvir a palavra e partilhar o pão. E essa é uma experiência muito bonita, né, naquilo que que diz da Sacrosanto Concilium, que a vida cristã, que a liturgia é fonte de todas as atividades da igreja. A palavra reúne, a Eucaristia reúne, os sacramentos reúne, e depois nós vamos viver isso. Agora vamos para o terceiro modo de viver a vida cristã, e esse terceiro modo de viver a vida cristã é o testemunho profético. Quem é obediente à palavra de Deus? Segundo domingo do tempo comum. Quem se reúne em comunidade que é convocada pelo Evangelho, no terceiro domingo do tempo comum, vive testemunhando o Evangelho. Torna-se um Evangelho vivo, diz a proposta celebrativa do quarto domingo do tempo comum. Nós temos aqui os slides, né? Eu gostaria de lembrar que aqui o que inspira mais nós aqui é a segunda leitura. É Paulo, na segunda leitura desse quarto domingo do tempo comum do ano C, ele diz que o modo superior, o modo diferenciado de viver o profetismo na vida cristã é pela caridade. Por isso é que nós colocamos aqui nos nossos slides, né? A vida cristã é uma vida marcada pela vida em caridade. Vida cristã, portanto, é testemunho profético vivenciado na caridade. Por isso é preciso abrir os nossos olhos para ver os profetas entre nós, aqueles que estão nos convocando a praticar a caridade. Tem uma frase muito bonita que inclusive eu coloco aqui nos slides, né? Se os profetas desaparecem, o mundo fica doente. Os profetas são aqueles que trazem a esperança de Deus para a nossa sociedade, né? E o que é essa esperança de Deus? É o amor de Deus. O amor de Deus que se transforma em caridade. Por quê? Porque o amor é a essência da vida cristã, né? Não existe vida cristã sem amor. E esse amor é manifestado pela caridade, como nós vamos ouvir na segunda leitura do quarto domingo do tempo comum. Então aqui nós temos mais ou menos uma característica, né? Mais ou menos nós temos a característica, né?
que nós, como vida cristã, nós não fazemos um profetismo de pregação, mas um profetismo ativo, no qual o Evangelho não é compreendido racionalmente, mas ele é transformado em prática pela caridade cristã, né? O profeta de nossos tempos não se distingue, portanto, nem pela glossolalia, de falar muitas línguas e falar línguas de todo o tempo, né? E nem pela taumatargia, ou seja, de prometer milagres e mais milagres, etc. Isso vai estar bem presente na segunda leitura do quarto domingo do tempo comum, né? O profeta dos nossos dias, ele se caracteriza especialmente pela caridade fraterna. E para concluir, eu lembro uma vez mais que na página do SAL, no Serviço de Animação Litúrgica, você encontra o texto da pedagogia litúrgica de uma maneira mais extensa e também um pouco mais aprofundada dessa que eu estou propondo aqui. A nossa página, como você vê aqui na base do nosso vídeo, falando melhor, encontra-se no endereço www.liturgia.pro.br. Muito obrigado por você estar comigo nesse momento e uma vez mais eu convido você a conhecer a nossa página, seja a página do SAL como também a página da Lexio Litúrgica, onde semanalmente eu proponho uma meditação sobre liturgia. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.